Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós damos sequência a este mesa de debates e discussões, tema o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Responderei algumas perguntas lançadas pelo diácono Samir Tarabai, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. Vamos lá. Pergunta número 3. As duas primeiras perguntas eu já respondi em outra publicação e hoje irei responder o restante das perguntas. Se a traição libera o cônjuge para se divorciar, os dois ficam liberados para um novo casamento. Então, a partir da minha leitura de Mateus 19:9, que afirma que em caso de traição, a parte vitimada ela fica livre para contrair o novo casamento, então o diácono pega esse gancho para dizer o seguinte: então, aqueles que estão com problema no casamento e querem sair deste relacionamento, podem usar este argumento. Então, podem forjar uma traição, vou trair, aí desse jeito a gente não precisa esperar a morte, você vai ficar livre. E um trai, claro, evidente, de repente até combinam ali quem que vai trair, e ficaria livre. E o diácono também lança a pergunta, se aquele que traiu pode também contrair um novo casamento. Ora, o texto de Mateus capítulo 19, versículo 9, ele não fala que em caso de traição o divórcio é obrigatório, que deve haver o divórcio. Lá na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, quando se pegava ali no ato, quando tinham provas de que houve o adultério, a parte que cometeu o ato do adultério, ela era apedrejada, era pena de morte. Então o casamento acabava, claro, é evidente. Na nova aliança, nesse texto onde Jesus está legislando e ensinando sobre o casamento, ele não diz que é obrigatório que aconteça o divórcio. Agora, a partir do momento que alguém pega esse texto dessa forma que o diácono está pegando, claro, é evidente que esse não é o entendimento do diácono, mas com o intuito de querer colocar uma certa dificuldade na interpretação deste evangelista, então, a partir do momento que alguém pega isso para utilizar dessa forma, essa pessoa está prevaricando contra a palavra de Deus. Então, para chegar a esse nível também, é porque esse casamento já está falido. Não vai ser aquele ato ali em si que vai sacramentar aquela união. Então, é uma desculpa construída e forjada aí para justificar o divórcio. Então, penso que nesse caso aí premeditado, não se aplica esse texto de Mateus capítulo 19, versículo 9. E, como eu já falei, um casamento que se encontra nessa situação para chegar a esse ponto, porque de fato ele já está falido. Então, trair para motivar ali uma separação é algo que deve ser analisado com muita calma. Agora, claro, é evidente, a pessoa está cansada daquele casamento, daquele relacionamento, não quer mais. Geralmente, nessas situações, surge aí uma traição. Nunca vi, nunca participei, tomei conhecimento de casos aí que duas pessoas, principalmente da igreja, chegam ali para a liderança e falam, olha, e já se entregando, né? Eu traí a minha esposa, tal, e quero o divórcio. Eu nunca tomei conhecimento dessa situação, mas cometer esse ato com essa finalidade de justificar o divórcio, penso eu que não é algo agradável aos olhos de Deus. E chegando a esse ponto também, claro, é evidente que já nem mais existe
casamento ali naquela relação. A parte traída, agora considerando uma situação normal, o irmão traiu a esposa, constituiu inclusive uma outra família, aliás, ele traiu a parte que foi vitimada. Eu já disse aqui que ela tem total liberdade para recomeçar, construir um novo casamento. Claro, é evidente que esgotados ali todos os recursos, todas as tentativas de reconciliação, nós conhecemos casos aí em que o homem traiu uma vez, a mulher perdoa, trai duas vezes, a mulher perdoa, trai três, a mulher perdoa, na quarta ali ela já não perdoa mais, não quer mais voltar. Em alguns casos o marido até volta ali, até implora, mas a mulher não quer mais. Então não vejo nenhum problema dela tocar a vida dela para frente e constituir um outro casamento, uma outra família. Agora, o irmão que traiu, ele está amaldiçoado? Há algum texto bíblico que fala que ele está amaldiçoado e fadado a viver também só? Não, não há nenhum texto. Então, creio que, biblicamente falando, há sim a possibilidade do perdão. Há a possibilidade do perdão. Cada caso é um caso. Nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos aqui, porque a nossa fala pode influenciar, inclusive, casais que estão passando por problemas agudos, por diversos problemas, né, complicados em seus respectivos relacionamentos. Então, a decisão compete ao casal. A decisão, ela também a nível pessoal. Se a mulher tem motivos ali, ou julga que esses motivos sejam suficientes, procura um aconselhamento na igreja e, a partir desse aconselhamento, tome ali a decisão que julgar melhor. Então, ninguém está aqui incentivando pessoas a se divorciar, não. Isso é uma decisão pessoal. E a parte que traiu, inclusive, vejo que existe a possibilidade, então, respondendo de forma clara e direta, existe a possibilidade, sim, de recomeçar também e de Deus, inclusive, abençoar aquela nova relação. Cito como exemplo o caso de Davi, o pecado de Davi com Batseba. Todos conhecem, ou Batsiba, como querem alguns, todos conhecem a história de Davi, que agiu de forma covarde lá com Urias, mandando inclusive ele voltar para que ele se deitasse com a esposa dele, para que ficasse encoberto aquele ato de adultério, uma vez que ele já sabia que ela estava grávida. Então ele tenta inclusive encobrir, ele faz aquela história ali, algo terrível, mas mesmo assim Deus depois ele permitiu, embora Davi tenha sido punido, mas posteriormente Davi ele vai ter um filho, inclusive o primeiro filho foi fruto daquele pecado. Ele morre, mas ele vai ter um segundo filho, o Salomão. Então, embora Urias já tivesse morrido, mas aquela relação dele com Batseba começa de forma trágica e muito problemática, mas ainda assim Deus o perdoou. Lembrando que o sacrifício de Jesus na cruz, ele retroage. Inclusive aqueles que estavam na lei, aqueles que estavam lá também na época patriarcal, eles foram beneficiados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, dependendo da situação, dependendo do caso, eu creio que o perdão de Deus ele pode acontecer sim na vida, até mesmo daquela pessoa que traiu e começou ali uma outra família de forma até indevida. Como a liderança deve agir nos casos em que a parte traída motivou ou contribuiu para tal traição? Deixe de fazer suas obrigações. A parte ali que contribuiu, né, deixa de fazer as suas obrigações, por exemplo, como marido. Bom, texto de 1 Coríntios 7, versículos 3 e 4, salvo engano, ele fala justamente sobre isso. Então, é uma relação de reciprocidade e hoje nós acompanhamos diversos problemas dentro do casamento, inclusive de irmãos,
E há muitas reclamações, muitas. Então, uma das grandes reclamações dos homens é que as mulheres não correspondem, principalmente no campo sexual. Uma das grandes reclamações da mulher é que o homem não comparece também no sentido de companheirismo, no sentido de ajuda, de auxílio, de suporte, principalmente no campo emocional. Então, há reclamações de diversos tipos. Então, no caso aí, levar esse problema para a igreja, eu não aconselho e não recomendo. Eu acho que a igreja não tem essa competência para ficar analisando grau de culpabilidade do marido ou da mulher. A responsabilidade é dos dois. Isso no aconselhamento, isso pode ser trabalhado e claro e evidente também que em um aconselhamento logo se percebe ali qual das duas partes tem um nível de problema maior. Mas a igreja não deve se intrometer e dar sentença favorável a um ou desfavorável ao outro. O casamento é problema ali dos dois. Então, por mais que uma pessoa chegue ali falando mal, né, a mulher às vezes chega falando mal do marido, acho que o máximo que a igreja pode fazer é chamar o marido para uma conversa, para um bate-papo, mas não ir além disso, muito menos enquadrar ali o marido ou disciplinar o marido em virtude daquela situação. Que os dois resolvam aqueles problemas. É problema que deve respeito em um grau maior, única e exclusivamente aos dois. Sobre o juramento, até que a morte o separe. Bom, penso que o diácono quer colocar um peso sobre os dois. Então, mesmo em caso de traição, chega para lá e fala, não, negativo. Você falou que era até a morte, até que a morte separasse. Então, na realidade, você aceitou que mesmo em caso de traição, essa relação não teria respaldo para ser anulada. Isso é muito interessante. Esse modelo que o diácono cita, ele fala até de altar. Altar era uma figura presente ali na época patriarcal e também na lei. Então, indo para dentro do entendimento do diácono, a figura do ministro, vamos imaginar a cerimônia de casamento como acontece no catolicismo apostólico romano, que foi construída principalmente lá na Idade Média, onde o sacerdote ele tinha autoridade, segundo eles, autoridade de Deus, para constituir inclusive reis. Então, quando ele ordenava, quando ele participava da coroação de um rei, era como se fosse Deus coroando aquele rei. O mesmo com o casamento. Tanto é que no catolicismo apostólico romano, o casamento é considerado como um sacramento. Então, naquele momento ali que aquele ministro está conduzindo aquela cerimônia, há aquela pergunta, aquela afirmação: eu vos declaro marido e mulher, tá? Até que a morte vos separe. Mas, como eu falei aqui, o casamento deve ser visto como uma aliança, e nesse ponto nós concordamos. E como aliança, há termos. Imagina então o diácono Samir Tarabai lá celebrando uma união, celebrando um casamento, presidindo um casamento. Será que ele fala para o homem ali, imagina ele falando para o homem: olha, mesmo que ela te traia, você não vai poder separar dela. Você vai continuar, você terá que continuar amando, cuidando, respeitando. Será que ele fala também para a mulher: mesmo que ele te traia, você não vai poder sair desse casamento? Será que os dois aceitariam essa condição, diácono Samir Tarabai? Claro e evidente que não. Então penso que os ministros dessa linha deveriam orientar mais as pessoas que estão entrando em um casamento e deixar claro para elas: olha, mesmo em caso de traição, você não pode sair ou romper esse relacionamento e você vai estar fadado
a ficar só, caso você saia, para o resto de suas vidas. Então penso que seria mais honesto passar essa orientação antes deles entrarem naquela união nominada casamento. Porque na hora que sai, que é o que está acontecendo hoje, eles colocam essa situação, não pode sair. Quando acontece o caso da traição, que é inimaginável naquele momento onde eles estão ali todos felizes, alegres, jurando o amor eterno, mas quando acontece o ato da traição, simplesmente fecham para eles a possibilidade de romper aquele laço matrimonial. Então, colocar isso aí, até que a morte os separe, como argumento para que eles não se separem, mesmo em caso de traição, penso que é algo que precisa ser discutido com muita calma. Na realidade, estão colocando um peso sobre aquelas duas pessoas. Pergunta número 6. Sobre Mateus capítulo 5, versículo 27 ao versículo 28. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao versículo 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele pergunta se esse tipo de adultério mental dá base também para o divórcio. Dá sim. A única diferença que Jesus, na realidade, ele acrescenta, ele modifica aí no sentido de considerar não o ato em si, né? Quando tem um contato carnal. Lá na antiga aliança era assim, quando eles eram flagrados, quando tinha ali, eles eram apanhados cometendo ato, era um adultério, e mesmo quando não eram apanhados, perante Deus era considerado também o adultério, mas consistia no contato carnal. Mas Jesus fala que mesmo que não aconteça o contato carnal, é adultério. Então não vejo nenhuma dificuldade em entender as palavras de Jesus. Adultério é adultério. Esse adultério mental pode acabar com o casamento? Pode. E hoje, na nossa realidade, nas facilidades que nós temos aí, principalmente internet, tem muitos maridos, inclusive da igreja, olhando coisas indevidas, mulheres, tudo muito fácil hoje. Ele está adulterando com a esposa dele. E a esposa também, olhando homens e desejando, cobiçando, ela também está adulterando. A diferença são as consequências. Se um homem chega para a esposa, se o marido chega para a esposa e fala, olha, estou desejando, né, a mulher, algumas mulheres, está muito difícil, estou me imaginando com elas, fico imaginando coisas, é mais fácil dela perdoar do que se ele chegar e falar, eu passei a noite praticando, tendo relações com uma mulher. Então, o contato carnal, principalmente em caso de doenças. Hoje aí você tem várias doenças que são transmitidas através do contato e do ato sexual. Então a mulher, ou o homem também, nessa situação, manifesta uma resistência maior para o perdão. Mas fato é que o pecado no adultério está ali também caracterizado. E hoje, inclusive, muitos casais, muitos casamentos estão sendo rompidos por causa do pecado virtual. Diversos casos onde a mulher descobre lá no celular do marido que ele está tendo conversas quentes com mulheres, ela pega ali aquilo ali e ela pede um divórcio. Aí você me pergunta, mas é para tanto? Bom, aí ela está no direito dela. Se chegar para mim e perguntar no aconselhamento, eu vou tentar contornar a situação e aconselhar, né, a conversar com o marido e
tentar recuperar aquele relacionamento. Mas na maioria das vezes, quando tem esse contato virtual, onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem esse contato virtual, na maioria dos casos, tem também o contato físico. Então, é caracterizado sim como adultério e se enquadra lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, mesmo esse pecado acontecendo no campo virtual ou no campo mental, ele mancha aquela união daquelas duas pessoas. Então, isso aí, não vejo nenhum problema nessa interpretação. Então, é interessante que, se algum irmão estiver nessa situação, que ele procure a esposa, nessa situação de pecado virtual, procure a esposa e confesse aquele pecado para ela. Converse com ela ali e abra o coração e peça também o perdão de Deus. Então, nós vivemos aí numa dinâmica, existe uma dinâmica de pecado que não é, de pecado e perdão, que eu não tenho aqui, eu não disponho de tempo suficiente para explanar, mas em outras situações eu farei esta explanação. Então, confesse esse pecado para Deus, porque constitui sim adultério. Lá em 1 Coríntios também, 6, 1 Coríntios 6 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se você está cometendo esse pecado virtual ou no campo mental, na rua, principalmente na rua, as mulheres hoje estão se vestindo de forma bem ousada, então o marido fica cobiçando, fica desejando, ele está cometendo, sim, o ato do adultério. A sétima pergunta: como agradar a um Deus que detesta e odeia o repúdio, o divórcio? Malaquias 2,16. Há uma discussão sobre a tradução correta aí, se é repúdio ou divórcio, mas vamos considerar divórcio, que a tradução seja divórcio. O repúdio era quando o homem simplesmente repudiava, expulsava a mulher ela era jogada, ela era marginalizada, anulada socialmente, ele não dava o divórcio para ela, e ela ficava impedida de contrair um novo casamento. Ele não, ele ia e se casava novamente. Isso, alguns dizem que era repúdio, o repúdio que aborrecia a Deus. Era esse ato que Deus odiava, esse ato de covardia para com a mulher. Mas vamos, para com as mulheres, lá naquela época. Mas vamos entender como divórcio. Penso eu que o diácono quer colocar um peso maior sobre o pecado do divórcio. E isso é muito preocupante. É muitíssimo preocupante. Colocar um peso maior sobre aqueles que se divorciaram. Como se esse pecado fosse mais pesado ou mais grave diante dos olhos de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória
de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz o texto: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então fazer essa discriminação, essa acepção, colocando divorciados em destaque, penso que é um erro crasso do diácono Samir Tarabai e que não tem base bíblica. Ele morreu por causa das nossas transgressões, e mesmo estes que se encontram nessa situação de divórcio, eles também estão ali, eles têm acesso ao perdão de Deus, da mesma forma que o diácono tem. Se tirar Jesus da vida de um divorciado, e até mesmo de alguém que está casado pela segunda vez, e tirar Jesus da sua vida, diácono Samir Tarabai, vai sobrar a mesma coisa. Vai sobrar ali um pecador não remido. Bom, penso que respondi as perguntas, mas havendo aí alguma discordância, querendo fazer algum comentário, ou também achando que as perguntas não foram respondidas de forma completa, então pode se manifestar que eu vou, caso necessário, aprofundar um pouco mais nas respostas. Mas as 7 perguntas lançadas pelo diácono foram, no meu entendimento, devidamente respondidas. Então, na sequência, eu farei algumas considerações no debate com a pessoa do diácono Samir Tarabai, esse tema relacionado ao casamento, e também algumas considerações no debate com o evangelista Lúcio Magalhães, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Venda Nova. Lembrando também que a nossa intenção é disponibilizar informações de forma clara, sem rodeio, para que as pessoas possam ser munidas dessas informações para tomar algumas decisões ou evitar que algumas decisões sejam tomadas. Então, é natural que dúvidas surjam e nós, pelo menos da minha parte, eu me encontro à disposição dos irmãos. Total disposição. Qualquer pergunta que você quiser mandar, nós estamos estudando esse assunto, que é um assunto, como eu já disse, complexo, tem lá o seu grau de complexidade, precisa ser quebrado através de diversas questões, para que nós possamos chegar ali a um denominador comum. Então, me encontro à disposição para esclarecimentos eventuais e para ajudar também você na sua caminhada rumo ao lar celestial. E não se esqueça, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E peço mais uma vez para o diácono Samir Tarabai meditar na parábola do filho pródigo. Fiz uma pregação sobre essa parábola, falando ali sobre o amor de Deus. Todos nós estamos todos nós dependemos da graça e do amor de Deus. Um mais e outros menos, no sentido de profundidade no lamaçal do pecado. Mas fato é que todos, sem Jesus, estão no lamaçal do pecado. Fiz também a pregação sobre a mulher adúltera que foi absolvida por Jesus. Então, justamente para mostrar que, mesmo que em situações em que parece que a palavra ali é muito clara e definida, ele foi lá e reverteu, e nós não estamos numa aliança legalista, nós temos que ser fiel à palavra de Jesus, sim. Mas ele pode reverter certas situações que aos nossos olhos parecem perdidas. Então, fiquem todos com Deus e me encontro à disposição dos
membros do reino dos céus. Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.